Oi pessoal, eu sou o Antônio E eu sou a Aline. e este é o último vídeo baseado no livro Casamento Vertical do Dave e da Ann Wilson. A nossa intenção com essa série não era assim responder todos os questionamentos sobre o casamento, fazer um compêndio, não. Mas indicar uma solução vertical para o seu casamento, onde Jesus vai ser mais que um convidado. Ele vai ser o alicerce onde seu casamento está baseado. Não sai daí, que ainda temos coisas importantes para falar. Talvez você pense que se você se esforçar bastante, trabalhar muito, administrar bem o tempo e se souber conversar, então o seu casamento vai dar certo. E a ajuda de Deus pode até ser um complemento útil no seu casamento. Sabe por que a gente pensa assim? Porque no fundo a gente acha que nós somos capazes de construir um casamento bom por nós mesmos. Mas a gente aqui espera que, se você viu todos os vídeos dessa série, você já tenha entendido que Deus não é opcional, não é um complemento útil para o casamento se tornar melhor, não. Ele é a força que nos sustenta em todos os momentos, os bons e os ruins. É isso aí. A nossa tendência é buscar a Deus como a última opção. Já tentamos de tudo, agora só Deus para nos ajudar mesmo. Como assim? Deus deve ser a primeira pessoa a ser consultada. Ele tem a opinião mais importante, tem as respostas certas e deve ser o primeiro a quem vamos recorrer. Convide o Senhor para entrar na situação e veja o que acontece. Só acontece coisa boa. Quando você está namorando, ou então no começo do casamento e está apaixonado, o casamento parece simples. E aí você nem entende por que tantos casais têm problemas e se separam. Você pensa, por quê? Mas aí ao longo dos anos, à medida em que os desafios vão surgindo, você percebe que você perdeu muitas coisas pelo caminho. Você perdeu, por exemplo, a gentileza, o desejo sexual, a capacidade de resolver conflitos, a capacidade de concordar com o que fazer com o dinheiro ou com a falta dele. Muitos casamentos afundam quando perdem esses itens essenciais. Pois é. Isso pode acontecer com qualquer casamento. Se não verticalizar, ou seja, se não convidar o Senhor para fazer parte, é claro que você vai ter que continuar conversando, resolvendo as coisas, entendeu? Resolvendo os conflitos. Mas seguindo a direção de Jesus, com certeza você vai encontrar a saída desse labirinto. Sim. Em João 15:5, nós vemos Jesus nos diz que poderíamos fazer nada sem Ele. Não poderíamos fazer nada. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, Ele disse. O que nós podemos fazer sem Jesus? Nada. Muito menos manter um casamento saudável, onde duas pessoas totalmente diferentes tentam se entender. Sim, mas não se preocupe, porque verticalizar é muito simples. Tem a ver com pedir. Pedir que o Senhor faça parte desse relacionamento aqui. Acreditar que você não é o centro de tudo e que nem tudo gira em torno da sua capacidade de consertar as coisas. E não é justamente isso que você procura? Alívio da sensação de ter que carregar tudo sozinho. Quando você se sente incapaz de resolver tudo sozinho. Pois é, uma incoerência, né? Uma coisa assim. Todos os casamentos passam por fases que podem se repetir várias vezes ao longo dos anos. Geralmente, nós começamos na fase romântica. Aí começa no namoro, que é como se fosse uma lua de mel, onde a paixão está no ar. É uma fase muito divertida. E nessa fase, nós morremos de amor um pelo outro. Ai, meu amor. Depois dessa fase, pode vir a fase da empolgação, onde já passou aquela fase romântica inicial, mas você ainda está empolgado com o seu relacionamento. Nessa fase, você ainda acha que sempre haverá o desejo sexual. E aquela pessoa sempre vai te amar e te respeitar. Não importa o que aconteça. Sim, mas só que daí vem a fase da decepção. Que mais cedo ou mais tarde acontece com todo mundo. É quando nós percebemos que as nossas expectativas eram irreais e que não vai acontecer tudo como a gente imaginava lá no começo.
E é aí que o amor enfraquece e você percebe que o seu cônjuge não é quem você achava que ele fosse. Pois é, esse é o momento da crise, quando nós dizemos ou fazemos coisas que nós nunca imaginamos que nós poderíamos fazer. Nós ferimos e somos feridos. E chegamos a uma encruzilhada que vai definir a próxima fase. Ixi. Qual é a encruzilhada? Você pode decidir que acabou, que não quer mais viver nesse relacionamento. E aí você vai arcar com todas as coisas horríveis, as consequências de um divórcio, que é sempre doloroso para o casal e para todos que estão à volta, como os filhos e a família. Sim. O divórcio gera uma fase de luto, onde todos os sonhos morrem junto com o casamento. Se você escolher esse caminho e decidir se casar de novo, sabe o que vai acontecer? Você vai viver todas essas fases de novo, só que com uma outra pessoa. E não vai ser mais fácil, pode acreditar, porque todos temos as nossas fraquezas. Um dia você vai se decepcionar de novo e vai estar de novo em uma encruzilhada. Por isso, esse caminho não resolve de verdade o problema. Você tem que tentar uma coisa diferente. Então, você pode escolher outro caminho nessa encruzilhada. Você pode escolher lutar e vencer. Não se pode vencer sem Jesus, mas com Ele nós temos a graça e a força para vencer. E quando você vence com Jesus, sabe o que acontece? Uma coisa maravilhosa. Você volta lá para a primeira frase, que é o romance. Quando você convida Jesus para comandar o seu relacionamento, então Ele restaura o seu casamento de uma forma que você nunca poderia imaginar. Por isso, o romance é restaurado. Às vezes esse ciclo leva anos, mas também ele pode levar alguns meses, alguns dias, ou pode acontecer num dia só, quando você sai do romance para a decepção e daí para a restauração, num dia só. Começa tudo de novo. A presença do Senhor dentro do seu casamento não é um conto de fadas, é algo muito real que nós experimentamos no nosso casamento, né, meu amor? Sim. Você também vai ficar impressionado com o que Deus pode fazer com as coisas ruins que acontecem no seu casamento. Quando você entrega tudo nas mãos dele, aí as coisas mudam. Quando estamos feridos, a nossa tendência natural é nos isolarmos, não é? Mas se você se afastar do Senhor, vai perder a oportunidade de ser totalmente restaurado por Ele. E aí já era. Já era. Ao contrário de uma guerra normal, nesse caso a vitória vem pela rendição, não pela luta. Se você quiser vencer no seu relacionamento, desista. Desista de controlar tudo. Desista de decidir sobre a sua vida sem a opinião do dono da sua vida, que é o Senhor. Desista de fazer as coisas do seu jeito e comece a obedecer ao que o Senhor mandar. Quando você buscar em Deus a vida, você vai ser um doador da vida. Você vai receber dele e vai doar para o seu cônjuge. Se ele não se render, renda-se você. Faça a sua parte. Peça ao Senhor que faça um milagre na vida dele. Isso é tarefa de Deus, não é sua. Não busque no seu cônjuge o que só Deus pode te dar. Se você fizer isso, você vai transformar o seu cônjuge no seu Deus particular. Isso não é bom. E acredite em mim, todo cônjuge é um péssimo Deus. É isso mesmo. Assuma um compromisso total em sua caminhada com Deus. E como esposa e como marido. O casamento foi planejado por Deus para ser um empreendimento de total comprometimento. Não é meia boca, só quando dá, Não. quando tem tempo livre. Qualquer coisa menos que isso está fora do padrão divino. Para muitos casais, a falta de compromisso é o fator que os leva a desistir na metade do caminho. Mas não importa se você está no começo da vida de casados ou se já tem muitos anos de vida em comum. Nunca é tarde para descobrir o valor do compromisso total no casamento. E isso da forma que Deus planejou. Colossenses 3:23 diz: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Olha, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Adote esse versículo como lema. Em tudo que fizerem. São palavras fortes. Deus poderia ter dito, se o seu marido for gentil, ou se a sua esposa fizer o que você quiser. Mas em vez disso, ele abrangeu a sua vida inteira quando ele disse, em tudo que fizerem.
O mandamento é para dedicarmos tudo que nós fazemos ao Senhor. Então pensa aí nas coisas que você faz para o seu cônjuge. Isso está no padrão do que Deus merece? Lembre-se que você deve fazer tudo como se fosse para o Senhor. Isso no dia a dia, quando você se sente ferido, ou quando as crianças não ajudam, ou quando parece que você não vai ter tempo de fazer tanta coisa que está na sua agenda. Nesses momentos, muitas vezes, nós nos conformamos com a mediocridade. Isso não é bom. Não. Mas o padrão de Deus para o casamento nos pede para ir além da mediocridade. Nos pede um compromisso total. O desejo por fazer tudo como se fosse para o Senhor nos leva a parar de lutar um contra o outro e começar a lutar pelo nosso casamento. A gente se une. Geralmente os casais começam totalmente comprometidos com o casamento. Mas quando começam os problemas, aí eles recuam na expectativa de que o outro resolva os problemas. Sim, há ocasiões em que um está mais fraco e o outro tem que aguentar firme. Mas quando o casamento passa por uma extrema dificuldade, você deve assumir o compromisso de trabalhar junto com o seu cônjuge pelo casamento. Sim, esqueça os erros do seu cônjuge por um momento. Pare de culpá-lo, achando que só ele é que está errado. Assuma o compromisso total com o seu casamento. E faça isso independente do que o outro fizer. Mesmo que você se sinta decepcionado, que o outro esteja agindo com egoísmo, que ele não satisfaça as suas necessidades, mesmo assim, assuma o compromisso de estar 100% lutando pelo seu casamento. Isso mesmo. Isso pode te causar sofrimento, nós sabemos. Ser corajoso para se revelar e mostrar as suas fraquezas pode às vezes ser assustador mesmo. E talvez você tente ser sensível ou romântico e você se decepcione. E então tenha medo de ser vulnerável de novo. Pois é, não tenha esse medo. Quando Cristo faz parte da história, Ele cria uma rede de proteção vertical, onde até os momentos dolorosos serão temperados com uma alegria que não vem das circunstâncias, mas da presença do Senhor. Sim. Adotar o compromisso total no seu casamento não elimina o risco de mágoas ou dores, mas garante a presença do médico dos médicos, Jesus, para curar suas feridas, levantar você quando cair e transformar a situação. Confie nas promessas do único que pode consertar qualquer situação, por pior que seja. Mesmo que já tenha feito isso muitas vezes, ou que nunca tenha feito isso antes, ajoelhe-se e entregue o seu casamento ao Senhor. Mesmo que tiver que fazer isso sozinho, peça a Ele que te dê disposição, humildade e uma nova perspectiva da situação para ter um compromisso total com o seu casamento. Lembre-se, você não pode controlar o seu cônjuge, só pode mudar você mesmo. Na verdade, nem você mesmo você consegue mudar, mas Jesus pode com certeza. Jesus não veio para converter pessoas más em pessoas boas, não. Ele veio para dar vida a pessoas mortas. É isso que éramos sem Ele. Por isso, quando você se render a Ele de verdade, Ele vai fazer uma reforma completa na sua vida e no seu casamento. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Provérbios 3,6 diz: busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. O que você está esperando? Hoje é o dia de você começar um caminho novo no seu casamento. Amém! Comece! Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente e compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. Semana que vem nós temos novidades, hein, pessoal? Tchau! Até mais!